Fala galera do Insira a Ficha! Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem incrível no tempo. Hoje a missão é responder aquela pergunta que não sai da cabeça de quem curte ciência, história e boas curiosidades. Como era a Terra antes dos dinossauros? Antes desses grandalhões dominarem tudo, muita coisa aconteceu. Tiveram oceanos surgindo, continentes se formando, criaturas bizarras aparecendo e, claro, grandes catástrofes. Então já prepara o capacete de explorador e vem comigo nessa jornada. Não se esqueça de deixar o like, comentar no final e se inscrever no canal se ainda não faz parte da nossa tripulação. Agora sim, vamos nessa. Era Magma, o início da Terra. A história do nosso planeta começou há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Naquela época, o Sol ainda estava cercado por poeira cósmica e rochas que se chocavam entre si, formando o que hoje chamamos de Terra. Mas olha só, o planeta naquela época era uma verdadeira bola de fogo, coberto por magma fervente, sem qualquer chance de vida. Para melhorar ou complicar o cenário, entra em cena um corpo celeste gigante chamado Theia, do tamanho do planeta Marte. Ele colidiu com a Terra e dessa pancada monumental surgiu a nossa querida Lua. Depois disso, com o passar de milhares de anos, a superfície do planeta começou a esfriar e a água líquida finalmente apareceu. Primeiros sinais de vida e a formação dos éons. A história da Terra é dividida em 4 grandes períodos chamados éons: Adiano, Arquiano, Proterozoico e Fanerozoico. Parece complicado? Calma que eu explico. Cada éon representa um intervalo de milhões ou até bilhões de anos. No éon Arquiano, que começou há cerca de 3 bilhões e 900 milhões de anos, os primeiros oceanos apareceram e junto com eles os estromatólitos, organismos microscópicos semelhantes a colônias de algas. Era uma vida bem simples, mas já estava ali fazendo história. Avançando no tempo, entramos no Proterozoico, quando os primeiros organismos multicelulares começaram a surgir e os continentes começaram a se formar. Depois, chegou o momento que mudaria tudo. A famosa explosão cambriana, no início do éon Fanerozoico, há cerca de 542 milhões de anos, trazendo uma variedade incrível de novas criaturas marinhas. Supercontinentes, catástrofes e a evolução da vida. Com o passar dos anos, a Terra foi formando supercontinentes como a famosa Pangeia. Durante essa época, diversas extinções em massa aconteceram, eliminando muitas formas de vida. No final do período Ordoviciano, por exemplo, uma glaciação severa fez com que 60% das espécies marinhas fossem extintas. Já no período Siluriano, a vida começou a se recuperar e novas criaturas surgiram, como os primeiros peixes com mandíbulas e insetos terrestres semelhantes a aranhas gigantes. Se você acha escorpião de 30 centímetros assustador, imagine os da época do Siluriano, que chegavam a medir 2,5 metros. O grande salto da vida terrestre. No período Devoniano, conhecido como Era dos Peixes, as plantas marinhas começaram a se adaptar ao ambiente terrestre, surgindo os primeiros bosques. Os artrópodes também começaram a explorar o solo, enquanto os primeiros anfíbios faziam a transição da água para a terra. Foi também nesse período que os insetos começaram a ganhar asas e dominar os céus. Imagina só, a vida passou da água para a terra e depois para o ar. Loucura, né? Pré-dinossauros, os gigantes antes dos gigantes. Antes dos dinossauros se tornarem os reis do pedaço, criaturas incríveis já vagavam pela Terra. No período Permiano, surgiram os primeiros répteis grandes, como o Scutosaurus, um herbívoro que parecia um tanque de guerra ambulante. Outro destaque da época foi o Lystrosaurus, que tinha uma aparência bizarra, misturando características de porco e lagarto. A Grande Extinção, a maior tragédia da Terra. Há cerca de 250 milhões de anos, aconteceu a maior extinção em massa da história do planeta, chamada de Grande Extinção. Aproximadamente 95% da vida marinha e 70% das formas de vida terrestre foram extintas. A principal suspeita dessa catástrofe, uma série de erupções vulcânicas gigantescas que lançaram tanto gás na atmosfera que bloquearam a luz do Sol, esfriando drasticamente o planeta e provocando um colapso total da cadeia alimentar. Finalmente, o surgimento dos dinossauros. Mesmo depois dessa grande catástrofe, a vida encontrou um jeito de se renovar. Foi assim que, durante o período Mesozoico,
Os primeiros dinossauros começaram a surgir e dominaram o planeta por cerca de 165 milhões de anos. Mas essa já é uma outra história, e com certeza você conhece bem. Curtiu essa viagem no tempo? Se você gostou dessa exploração sobre a Terra antes dos dinossauros, deixa o like, comenta o que achou e compartilha com os amigos. Ah, e se ainda não é inscrito, já faz isso agora no canal e insira a ficha para não perder nenhum conteúdo. Valeu demais por acompanhar e até a próxima, galera. A ficha.